olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar mais uma vez, e eu espero falar tantas outras vezes, mas melhor do que falar disso, eu gostaria de ver a fraternidade universal instalada no universo, né? E é uma questão delicada. Hoje nós temos uma abordagem diferente. Vamos ver. Isso é importante, porque quando a gente vê as questões sobre diversas óticas, é muito bom, né? A gente começa a pensar, a gente intui, a gente tem os gatilhos, e isso faz com que finalmente a gente possa desenvolver aquilo que a gente quer, mas acha que não tem as ferramentas, né? Muitas vezes elas estão em nossas mãos e a gente não sabe fazer uso delas. Para isso eu trago meu querido amigo e irmão, diretamente da Holanda, o novo horário de verão holandês lá, Barend Vorham. Como está você, Barend? Tudo bem? Tudo bem, mas é horário de inverno, né? Agora que inverno, né? É o que eu chamo de horário de verão para nós, né? Mundo virado. Isso, são fusos mas diferentes. Tudo bem. É. Que horas nós temos de diferença agora, Brasil-Holanda? Agora aqui, 1 hora, agora são 6 horas, né? São 4 ou 5 horas de diferença? São 4 agora, porque era 5, agora 4. Né? É isso aí. Baren, antes da gente começar, que eu acho um assunto delicadíssimo, eu já abordei um congresso online aqui, foi o meu tema, né, fraternidade, mas é incrível, que dificuldade as pessoas têm. Eu fiz uma chamada da mala direta para esse nosso programa de hoje. Antes da gente começar, eu quero ler. As pessoas que receberam já leram, e aquelas pessoas que não receberam ainda, eu gostaria de passar para ilustrar a nossa conversa. Vamos lá. São poucas as pessoas que não concordam com a ideia de que a fraternidade universal acabará com toda a miséria do mundo. São poucas as pessoas que não concordam com a ideia de que a fraternidade universal acabará com toda a miséria do mundo. O fim da guerra e da violência, da injustiça, da diferença entre ricos e pobres. Então, a solução disso seria através da fraternidade. Somente as pessoas não acreditam que a fraternidade entre as pessoas possa se concretizar. Olha só aqui, e é isso que eu vou explorar bem o Barend hoje. Somente as pessoas não acreditam que a fraternidade entre as pessoas possa se concretizar. Como é que as pessoas não acreditam das próprias pessoas, né? Portanto, não se esforçam para alcançá-la. A fraternidade universal também não é buscada dentro da teosofia. Olha que interessante, vou querer saber disso. Isso provavelmente soa estranho, mas não há esforço para isso porque a fraternidade é um fato da natureza. Ela existe. E assim como você não se esforça para obter a primavera ou o verão, afinal, as leis da rotação da Terra fazem com que eles surjam naturalmente. Você não deveria ter que se esforçar para obter a fraternidade. Olha que abordagem interessante. Então, vamos lá. Eu gostei muito dessa introdução, Barend. E, para mim, é uma outra ótica. É interessante a gente ver essa questão por diversos prismas. Então, como você vê a fraternidade? Como você vê que isso é factível? Eu gostei muito dessa analogia que você fez com a primavera, com o verão. É inevitável isso, né? Então, a fraternidade também, vamos começar assim. Depois você segue o caminho que você quiser. A fraternidade é uma coisa inevitável também? Olha, é uma coisa que no fundo é questão religiosa ou filosófica. Porque se você olha para o mundo, você não vê fraternidade, você vê guerra, você vê ganância, que um está perturbando o outro. Cadê a fraternidade? Então, quando a gente fala que teosofia ensina que fraternidade é um fato na natureza, até as pessoas riem de nós. Mas se você tem a vontade realmente de saber alguma coisa e não fica dogmática, louco dizer que é absurdo, a gente pode tentar explicar.
Porque quando a gente fala que a fraternidade universal é um fato, quer dizer que o cosmos em si é um grande tudo cooperativo, onde todos os seres trabalham juntos. É a ideia principal, a ideia principal da teosofia, que é a ilimitabilidade. É, como Blavatsky diz, um princípio ilimitado. Então, tudo que existe, faz parte da ilimitabilidade. Porque se tivesse uma coisa que não fazia parte da ilimitabilidade, não era ilimitado. Era um limite. Todos que fazem, que vamos supor, de um átomo até uma estrela, de um bicho, um mineral, até um Deus, tudo faz parte da ilimitabilidade. Então, no fundo, no coração, todo mundo é igual. Todo mundo vem da mesma fonte. A gente nem tem palavras para exprimir isso, a gente usa metáforas, o mesmo sangue vital flui em todos. Às vezes a gente fala de centelhas divinas, fiascas do fogo universal. Até fiasca não é uma palavra certa, porque parece que está solto do fogo, mas uma chama de fogo universal, uma gota do oceano de ser. Então, tudo é uma gota. Então, todos vêm da mesma fonte. Então, fraternidade é um fato. E para explicar isso melhor, é também uma ideia que é muito profundo, que a gente usa o termo mônada. Sim. Mônada foi Pitágoras que inventou essa palavra, é a palavra grega, mas também na filosofia europeu, Leibniz, por exemplo, mas Bruno, tem muitos filósofos na Europa também que usavam essa palavra mônada. A mônada quer dizer um centro de consciência, em essência ilimitada. É tudo o que existe, tudo ser, tudo coisinha que existe é uma mônada, é um centro de consciência. Sempre tive, sempre vai ter. Quer dizer, não tem começo nem fim. É eterno no sentido, porque os cristãos, eles dizem, eternidade começa. Não, isso para nós é absurdo. Eternidade quer dizer que não tem começo, não tem fim. Então, um centro de consciência que sempre existia, que tem todas as possibilidades, ilimitadas, mônadas. Então, você pode dizer, mas tem diferenças entre, vamos supor, um ser humano e um animal, uma planta. É verdade. Porque eles diferem apenas em estado de desenvolvimento. Quer dizer, um ser humano ativou muito mais capacidades, o pensamento, a mente, do que um animal, uma planta. Mas, no fundo, na essência, eles têm as mesmas possibilidades. Então, isto é difícil de aceitar quando se diz que um ditador, um santo, um rei, um carpinteiro, um ladrão, um assassino, tudo é um santo, tudo é um mônada, tudo tem a mesma consciência, no fundo. Então, quando se fala da vida diária, se diz, bom, dois irmãos, porque têm os mesmos pais. Nós, seres humanos, mas no fundo tudo que existe tem o mesmo, metaforicamente, o mesmo pai, a mesma mãe, aquela vida uma fonte. A gente fala de fonte, não uma fonte de verdade, porque fonte parece que tem um lugar, que nem um rio tem uma fonte, mas a gente não tem outras palavras. Então, no fundo, somos iguais. Eu não posso existir sem os outros. Os outros não podem existir sem eu. Como se diz naquela filosofia do Ubuntu na África do Sul, né? Eu sou porque nós somos. É bonito. Eu sou, Mandela, né? Eu sou porque nós somos. A filosofia do Ubuntu. Porque
nem para nascer ou para viver, para me manifestar. Eu preciso dos outros. Não só dos meus pais, nem da sociedade, da padaria, etc. Mas também olha para o meu corpo. Tem trilhões de células, bilhões de átomos, são todos mônadas que cooperam comigo. Como eu sou um bloco de construção no grande galáxia, o sistema solar. Então, tudo está dentro do outro, tudo é composto dos seres menores, e tudo faz parte de um ser maior. Então, tudo está dentro do outro, por assim dizer. A gente fala também, tudo é uma teia de destino, teia de karma. E cada fio dessa teia é conectado com todos os outros fios. Então, está tudo conectado um com o outro. Agora se diz, cadê a fraternidade universal na sociedade? É porque a gente não vê. Porque a gente está seco. É cegueira, é ignorância, se pode dizer. É ignorância. Mas, então, você não tem que esforçar a fraternidade universal, porque parece, se você vai esforçar, que você tem que fazer alguma coisa para depois se tornar irmão com o outro. Você tem que reconhecer o fato que somos irmãos. Isto é importante, porque tem muita gente que simplesmente não vê. Se você, por exemplo, aquela história, aquela metáfora do Platão, da caverna, sabe? É muito claro que aquela história da caverna que ele descreve o ser humano que está numa caverna e olha para a parede, para o muro, atrás dele tem gente que está carregando objetos e tem um fogo, então as sombras daqueles objetos no muro, ele acha que é realidade. Está preso, porque ele não pode olhar para trás. Sim, isso que está no ser humano. Nós olhamos para fora, nós vemos a guerra, nós vemos a ganância, então a gente pensa assim. Agora, aquela história de Platão, que é lindíssimo. O Platão é um filósofo que escreve tudo. Já tem uma ditado que todos os filósofos são nota tirada do peixe com o trabalho de Platão. Porque ele escreve também que um homem é liberado daquela posição, ele vai para o fogo, ele vê os objetos reais. Então, ele nem acredita no começo que essas são as mesmas coisas que as sombras. E depois ele sai da caverna, vai para fora, para o mundo, ver as plantas, os bichos. Aí ele vê o sol. Aí sol, aí percebe que tudo vem do sol. Então, naquela metáfora, sol é o ponto de onde tudo vem. A gente não vê porque está na caverna. Mas no momento que você abre seus olhos espirituais, aí você vê realmente que tudo está conectado. E é importante, sabe por quê, Greco? Porque se você não percebe isso, você vai lutar para fraternidade universal. Você acha que há obstáculos fora de você mesmo que devem ser removidos antes que o ideal de uma fraternidade universal possa ser realizado. Isso leva a que você é contra alguma coisa. Você é contra o governo. Então, quando tem outro governo, quando tem outro presidente, aí nós temos a fraternidade universal. Olha para Estados Unidos, o Trump só fala mal da Kamala Harris fala mal do Trump contra o outro, em vez de falar eu quero isso. Revoluções
As revoluções comem seus próprios filhos, porque eles são contra o rei, contra isso. Aí eles dizem, na hora que nós temos a maioria, que nós temos o poder, aí vamos construir a fraternidade universal. Não, a fraternidade universal já existe. Você não tem que tornar irmão do outro, mas realizar o fato que fraternidade universal existe. Ô, Barnett, me diz uma coisa assim: o homem tem dificuldade realmente de ser fraterno, né? É muito fácil verbalizar. Você é fraterno com alguns do seu convívio, amigos, parentes, isso aí. E as pessoas limitam a fraternidade nisso. Fraternidade é de frater, irmão, né? É uma coisa muito maior. Por que que as pessoas têm, até hoje, nós já estamos no terceiro milênio, depois do advento de Cristo, vamos pegar esse tempo só, vai, né? Por que que nós temos essa dificuldade de implantar essa fraternidade? Nós temos disputas, a gente está vendo, hoje a gente não pode dizer que isso aqui é um planeta fraterno. Isso é, primeiro que nós temos que ver a fraternidade dentro do nosso meio ambiente, dentro do nosso convívio, para depois nós vermos a nível global, quer dizer, planeta Terra, os seres convivendo aqui, para depois a gente pleitear uma fraternidade universal. É uma coisa que existe, todo mundo fala. A gente não fala sobre o que não existe, né? Então, onde você vê qual é a razão dessa compreensão que nós lemos ali naquela sinopse que foi enviada? Por que essa dificuldade, caramba? É uma coisa tão. Uma coisa parece ser tão simples, e por que é tão difícil, Mário? Eu acho que o homem confia muito nos seus sentidos, nos seus olhos. Ele contribuiu, verdade, aquele que o vê, em vez de perceber que atrás da manifestação, atrás das coisas manifestas, tem uma outra realidade. Para falar muito simples, ele acha que as árvores são as árvores, os rios são os rios, mas ele não vê, ele não percebe que atrás das coisas tem outra coisa. Isso dá a sensação da separatividade. Ele acha que está separado. Sim. Ele não está separado, mas ele não vê as conexões. Por isso, ele não percebe que realmente tem unidade, realmente tem que trabalhar, cooperar com os outros. Agora, todas as religiões, o cristianismo também deu tantos exemplos que você tem que viver numa comunidade. Eu não sei que aqui no Brasil todo mundo anda com a Bíblia, mas eu acho que eles leem a Bíblia. Porque se você ler, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, está escrito muito claro que os apóstolos venderem a terra, os bens, o dinheiro que eles ganhavam com vender a terra, eles contribuem para a comunidade. Aí está escrito, não tinha necessidades. Todo mundo vivia bem. Sim. Então, todo mundo se entregou, não só o que ele tinha, mas também o que ele é. Quer dizer, o carpinteiro entrega a capacidade de fazer coisas, engenheiro, etc. E todo mundo se entrega e recebe o que ele precisa para poder se entregar. Então, se você consegue fazer isto, aí você tem a fraternidade universal aplicado. E se você lê bem na Bíblia, tinha um homem, Ananias, eu acho que chamava Ananias, que vendeu também a terra, mas deu apenas parte de seus bens. Você lembra-se? O que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu. Literalmente? Bom, eu acho que não. Eu acho que está espiritualmente morto. Quer dizer, no momento que você não entrega tudo, mas deixa alguma coisa para si mesmo,
Então, olha para a sociedade, quantas pessoas... E não estou falando só do dinheiro, dos bens, mas da sua, a sua consciência, as suas ideias. Se você não entrega isso para a sociedade, aí você está espiritualmente morto. Por que você não entrega isso? Porque você não vê que realmente a sociedade, a comunidade, quer dizer, a humanidade em total, é, é, é uma unidade. Nós somos partes um do outro. É porque a gente não vê isto. Até pessoas que realmente querem o bem para o mundo e vão lutar, mas quando elas lutam contra alguma coisa, eles, no fundo, aumentam a força do quilo que eles não gostam, né? Porque isso é a força. Exato. Seja você mesmo a mudança que deseja ver no mundo. E aquela ideia dos atos dos apóstolos na Bíblia, eu acho que em qualquer filosofia, Platão, a República, ele falou a mesma coisa. Né? Só ele usava uns 300, 400 páginas, mas todo mundo tem um talento, todo mundo tem que entregar talento, recebe. Então, tem filósofos que são mais sábios, então são os líderes da comunidade, mas não no sentido que eles são melhores, não. É como diz o Buda diz que ele dá muito respeito para todos os Budas do passado e do futuro, mas o mesmo respeito ele dá para um ser humano analfabeto que não Sim. sabe. Você tem que dar o mesmo respeito a tudo. Você falou há pouco aqui, vamos misturando as coisas aí um pouquinho. Essa questão me chamou muito a atenção, só para eu não esquecer depois. Teosofia, por que a teosofia não acredita na fraternidade? Nós não estamos falando de sociedade teosófica, fica claro aqui. Nós estamos falando de teosofia, né? Como é que a teosofia não acredita na fraternidade? Como é que é isso, Bária? Não, mas eu não sei quem falou isso, mas o objetivo central da sociedade teosófica é formar um núcleo de fraternidade. E porque o núcleo, porque se você começa com o núcleo, com as pessoas que realmente percebem a unidade de tudo, percebem que está tudo conectado, aí você tem um grupo, pode ser um grupo pequeno, mas que pode ter uma influência enorme. Pode ter uma influência enorme porque aquele núcleo que nem uma imã atrai outros. Então, pode crescer, a ideia pode crescer. Quer dizer, a fraternidade ensina pode crescer porque é um fato, mas a percepção do povo que a fraternidade é um fato vai crescendo. Sim. Agora, veja, já teve dificuldades, a gente acompanha a história, Blavatsky é uma pessoa muito estudada, um ser muito estudado, né? Deixou um legado muito grande, mas a gente vê que é uma dificuldade dessa filosofia da fraternidade, de implantar a fraternidade, desde 1800, vamos trazer para coisa, séculos recentes, vamos dizer assim. Você vê que é um processo dificultoso, né? Cheio de espinhos, e continua praticamente assim. Onde pega a questão, Barreto? Onde é o X da questão? Por que essa falta de compreensão disso? Olha, é difícil. Um dos mestres, ele escreveu uma carta para Seneca. Ele falou: se fosse assim que você falava uma vez para o povo, a única coisa que a gente tinha que fazer é escrever um livrinho para ensinar nas escolas. Dentro de uma geração, o problema está resolvido. Mas quando você coloca muitos anos, em muitas vidas, uma força nos seus pensamentos, nas suas ideias, você não vai, de um dia para o outro, pensar de uma maneira diferente. Porque a gente fala também que pensamentos são seres vivos.
e eles voltam para você. Uma pessoa que fumou muito para de fumar, cara, 5 minutos o pensamento do cigarro volta para ele, porque ele colocou muito força, né? Então, se você tem aquela ideia que foi ensinado nas escolas, que ganância é ok, que você tem que viver para você mesmo, você tem que estudar para você ter uma vida boa e que seu irmão está passando fome, é uma pena, mas você não está realmente querendo resolver a coisa. Se você está na nossa sociedade com concorrência, em vez de cooperar, olha para a América, America First, primeiro América. Aqui na Europa já estou falando, Europa primeiro. O que é isso, gente? Nós somos um mundo. É o mundo primeiro. Mas, então, quando tem aquelas ideias, é difícil de mudar as opiniões, as percepções. Nós estamos na caverna. O Platão deu a resposta muito bem. Estou me lembrando agora. Aquele homem que saiu da caverna, que ele viu a vida lá fora, ele viu o sol. Platão escreve, né? Ele entrou de novo na caverna para falar para aqueles prisioneiros que pensavam que sombra é verdade. Gente, isso não é verdade, não. Isso são sombras. O que eles queriam fazer com ele? Queriam matá-lo. Verdade. Porque a gente está em nosso conforto, no nosso mundo de sombras. Não estamos na caverna e não queremos sair da caverna. Não estamos sofrendo e não queremos deixar de sofrer. O ser humano, às vezes, é um mistério psicológico, né? Porque eles estão lá naquele mundo e sabem que isso nunca dá felicidade total, nunca dá felicidade duradoura, mas eles não querem sair. Realmente, a caverna de Platão é maravilhosa, mesmo, porque as pessoas que estão lá estão confortáveis, estão seguras, confortáveis, estão mostrando, alguém está mostrando para elas tudo aquilo lá, então não tem absolutamente. É uma vida boa, apesar da ignorância, é uma vida boa. Agora, quando sai e enfrenta aquilo, opa, não é só aquilo, ele sente medo, porque ele não está preparado para aquilo. Eu acho que essa é um dos indicativos hoje que essa alegoria de Platão, ainda nós vamos entendê-la só daqui a algumas dezenas de anos aí, porque é difícil a gente abandonar a ignorância, a avidia. Esse é um grande empecilho, eu acho. Olha, a mesma coisa foi quando Goriano Bruno e depois Galileu falaram que a Terra não era o centro do universo, Exato, mas que o Sol, que a Terra estava girando em torno do Sol, né? Ninguém acreditou. Como que pode ser uma bola? Porque o povo cai quando está embaixo. Essa foi a ideia. Aí é que está, né? Então, demorou também séculos para... Hoje em dia, quase todo mundo aceita, né? Mas demorou séculos também. Então, às vezes, demora muito tempo para... além disso, era bem claro que a religião no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, acho que no Brasil, América do Sul também, especialmente no século XIX e século XX, era um cristianismo dogmático. E ninguém podia pensar fora dos dogmas da igreja. Era difícil. Outro lado, tinha o materialismo da ciência, que diz que tudo é matéria, não tem nada espiritual, tudo
tudo é matéria que respira, por assim dizer. Tudo é coincidência, não tinha uma coisa atrás disso. Então, o homem que estava entre o dogma da igreja e os dogmas da ciência. Então, está no meio. Né? Então, é difícil mas é muito importante. No começo da sociedade teosófica também tinha os ingleses que moravam na Índia, eles queriam mais coisas mágicas e coisas extraordinárias. Então, mas o mestre falou claramente, não, isto não é objetivo da sociedade teosófica. A sociedade teosófica foi fundada para estabelecer ou para fazer claro que fraternidade universal é um fato. E tem muitas doutrinas difíceis na teosofia. Olha, a doutrina secreta da Blavatsky é muito difícil, mas o ponto principal é que a imitabilidade, uma vida una, que tudo faz parte disso, então fraternidade é um fato. E nós somos responsáveis por isso. É que a responsabilidade, fraternidade, quando se percebe alguma coisa da fraternidade, também se é responsável por isso. Também está escrito na Bíblia, sou eu o guardião do meu irmão? Sou. Claro, você é. Você é. A história do Caim e Abel, Caim matou Abel, Caim trabalhou na terra, quer dizer, ele fica focando na terra, matou o irmão, ao negar o seu parentesco com seu irmão, ele matou, ele se colocou numa situação de isolamento, porque se você nega a fraternidade, afinal de contas, você entra no isolamento, que nem Ananias, naquela história dos Atos, que não se entregou tudo, então ficou separado, então ficou no isolamento, morreu espiritualmente. O Barent, a gente vê que é interessante. Eu não consigo assimilar ainda sozinho, vamos dizer, com a consciência que eu tenho hoje. Eu tenho o meu círculo fraterno. Eu tenho um círculo fraterno. Tenho determinadas pessoas que a gente se dá bem, que a gente conversa, que a gente pensa coisa boa, que a gente tenta construir coisa boa. Existem outros milhares, milhões de círculos similares, né? Sociedades, fraternidades, tem muitas organizações têm o nome de fraternidade, né? Fraternidade. Mas aí é que está. Primeiro que você tem que se associar a essa fraternidade, você você estuda dentro dessa fraternidade, mas dentro dessa própria fraternidade, ou seja, eu nos meus 73 anos de vida não conheci uma só fraternidade que não tenha as suas cisões internas, os seus problemas internos. Então, fala de fraternidade, mas não consegue conviver fraternalmente, porque sempre aparecem essas questões. Então, como transformar? Se a fraternidade existe, é uma realidade, como você acabou de dizer. Eu acabei de dizer aqui também sobre os diversos, inúmeros, milhares de grupos fraternos que tem, e são fraternos mesmo porque fazem suas boas ações, fazem boas reuniões, bons estudos, tudo. Mas não consegue ir além das suas próprias paredes. Parece que não desenvolve. Qual é a causa disso? Qual é a razão disso, Mário? Você sabe bem também, porque você é veterano, vamos dizer, nos estudos dessas questões. Então, você sabe dessas dificuldades. Bom, infelizmente, isso também aconteceu na sociedade teosófica. Também tinha fricções, tinha briga, talvez não, mas não foi. Para começar, eu acho que a personalidade às vezes tão forte no ser humano, que ele quer as suas próprias ideias, as ideias pessoais, ele não vai aceitar que outros têm outras ideias. Infelizmente. Porque
que nem um teósofo, quer dizer, um teósofo, você não vira quando você é sócio de uma sociedade teosófica. É um processo para você realmente compreender da teosofia, compreender, aplicar. A Blavatsky era bem clara, ela diz, quem não quer dividir a última pau que ele tem com seu irmão não é um teósofo, quer dizer, quem não é altruísta não é um teósofo. Mas, por exemplo, todo mundo pode se tornar sócio de uma sociedade teósofa, mas isso não quer dizer que é um altruísta. Perfeito, perfeito. Sabe o que é? Eu acho uma pena, porque as fricções sempre eram os detalhes das doutrinas. Não uma coisa fundamental, mas um detalhe, que ele achava, sei lá, Atlântida era assim. Então, a gente não aprendeu a respeitar a visão do outro. Para nós, para se tornar sócio aqui da Sociedade Teosófica de Ponte Loma, a única coisa é que se tem que aceitar a fraternidade universal. Olha, é mesmo. O que se pensa é sua responsabilidade. Nós podemos discutir, falar, trocar ideias sobre Mas se você pensa outra coisa do que eu, o que tem, gente? É melhor assim, porque eu posso aprender alguma coisa de uma opinião diferente do que a minha. Claro. Outra pode aprender, entendeu? Nós somos, se você realmente aceita que você é um pouquinho seco, então, se o outro tem outra parte do elefante, você conhece a história do elefante, o seco do elefante? Sim. Então, eu pego a trompa, pega a orelha, outro pega o olho. Não, a gente conversa, parece que às vezes são contradições, mas porque é outra visão. Aceitar a diferença dos outros, não é isso? Tem que aceitar isso. Até é bom, porque se eu só pensa a mesma coisa que você pensa, não tem frição, não tem motivação de pensar mais profundo, leva a dogmatismo, sabe? Na nossa sociedade tem discussões, eu penso assim. Claro, no fundo, o básico, a ilimitabilidade, as leis que não têm discussão, como reencarnação, karma. Agora, karma também, eu posso ter uma ideia de karma que é diferente do que a sua ideia. Sem dúvida é diferente, porque eu não sou você, você não é eu. Então, eu posso aprender contigo, você pode aprender comigo. Mas livres pensadores, maravilhoso. Esse foi o teósofo são os seres humanos. Eles não são Budas ainda, não. Eles estão aprendendo também. Isso não faz mal, mas se você realmente ficar colado na sua própria personalidade, não, eu tenho razão, você é burro, você não tem razão. Aí começa a... Agora, se você está... Porque você começou sua pergunta com eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, fraternidade. É fácil com sua família, com os amigos. Isso não faz mal, porque todo mundo tem uma responsabilidade com as pessoas que são próximas, né? Mas se você faz mentalmente um limite, se você, por exemplo, não só as pessoas do Brasil, o resto, Argentina, não. Aí já está. No fundo, a fraternidade limitada, às vezes, é mais perigosa do que não fraternidade. Com certeza. Essas são as guerras. Especialmente quando você coloca uma salsa religiosa. Nosso Deus é melhor do que... Aí tem... Mas você disse... É Palestina. Você disse tudo agora, porque nós estamos falando dessas sociedades, dessas fraternidades. Sempre tem alguém,
claro, da cúpula dirigente, vamos dizer, que quer impor suas ideias. Impor. Aí já começa um grande empecilho. Quando todos se fazem de ignorantes, se fazem não, somos ignorantes, ignorantes de ignorar. Quanta coisa nós ignoramos. Quando a gente discute, como você disse agora há pouco, todo mundo aprende. Eu aprendo alguma coisa com o Barend aprende alguma coisa com as perguntas que o grego faz, e chama atenção, e assim vai. Isso é saudável, isso é bacana, isso faz com que eu queira que a semana passe para que eu me reúna novamente com aquele grupo de pessoas, porque aquilo é uma fraternidade. Ela me completa, ela me ajuda a abrir minha consciência, né? Se eu não tiver abertura de consciência, como é que eu posso pleitear uma fraternidade além da minha organização, né? Então, acho que essa questão do ego, essa questão do ser humano, saber ceder, colocar-se no mesmo nível do seu irmão, ouvir o que o seu irmão tem a dizer, não precisa concordar, mas pelo menos ouvi-lo, deixá-lo falar, são coisas assim. Antes de você seguir, depois você me responde. Se você tivesse hoje uma receita, eu acho que você tem. Você vai fazer um bolo, teu bolo chama-se Fraternidade Universal. Qual seria a sua receita? Quais seriam os seus ovos? Qual seria a sua farinha? Qual seria o seu fermento? Quais são os apetrechos? Eu ia dizer, faça uma imagem, um quadro mental, para assim dizer. Quadro mental. Um quadro mental, não com tinto, mas com pensamentos. O que para você é o mundo ideal? E não diz não, não diz não, não à guerra, não a isto, não. É fácil de dizer, não. Positivamente. O que você faz uma imagem mental do mundo, de uma fraternidade universal. Ok. Há respeito um com o outro. Ok, pensa nisso. Há paz entre um e outro. Há possibilidade de crescer, possibilidade de desenvolver seu talento, entregar seu talento, etc, etc, etc. Faz isso. Eu não vou dizer o que você tem que pensar, porque é seu ideal de uma fraternidade universal. E depois, faz uma imagem de um homem, uma mulher, que vive naquela sociedade, naquela ideal. Qual características ele tem? Então, se você faz aquela imagem mental... Você está criando isso quando você pensa, né? Carrega essa imagem mental 24 horas por dia contigo. Isso é possível. A gente sempre dá exemplo de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela vai trabalhar, lava a louça, vai cozinhar, vai para o supermercado. Mas qualquer momento do dia, ela sabe que daqui a pouco eu vou dar luz a meu neném. Meu neném também vai para... Ela sabe. Então, se a gente tem aquela imagem de fraternidade universal, por assim dizer, aqui na nossa consciência, é claro, a gente vai trabalhar, vai colocar lixo lá na rua, vai para o supermercado, vai fazer tudo. Mas todos os seus pensamentos são coloridos com aquela ideia da fraternidade universal que está lá na sua consciência, que nem aquela mulher grávida. Então, você muda o seu caráter, porque tudo fica mais fácil também, mais leve, mais alegre também, mas você muda também o seu ambiente. Com certeza. Você está semeando pensamentos de fraternidade universal. E você não vai forçar ninguém de pensar do jeito que você pensa, porque você aceita o livre-arbítrio. Isso, claro. Que na nossa sociedade, a condição para trabalhar junto com outra organização é
quando eles também aceitem a livre-arbítrio. No momento que a livre-arbítrio não é aceitado, para nós, já é uma coisa que não dá para cooperar. Porque livre-arbítrio é muito importante. Então, se você tem aquela imagem mental, você aceita a livre-arbítrio, porque a sua imagem de fraternidade universal, sem dúvida, tem muito comum com a minha, mas também tem diferenças. Aí é que está, você falou, nossa, você tocou no cerne da questão. Porque muitas vezes, quando se fazem essas mentalizações, você sabe, as pessoas, tem um dirigente sempre, vamos dizer, do grupo, que orienta. Imagine o globo, imagine uma luz rosa, imagine as pessoas se abraçando. Essa é a visão de quem está conduzindo, Pode não ser a visão do Barnett, né? Como é que eu posso me sentir bem dentro de uma visão de outro? Isso é muito importante você estar falando. Quando você deixa o livre-arbítrio de eu mentalizar o mundo que eu quero, eu vou me sentir muito mais à vontade, porque esse é o mundo que eu quero, não o mundo que o Barnett quer me botar na cabeça. Né? Se um dia lá na frente a gente vê que nós temos o mesmo mundo, bacana, vamos nos abraçar e vamos caminhar junto, né? Vamos mentalizar a mesma coisa. Então, isso é muito importante o que você falou. Respeitar a criação e o modo de percepção do teu próximo. Às vezes, nem é sempre por maldade que acontece isso. Por exemplo, eu posso gostar tanto de uma pessoa que vai fazer isso, isso é bom para você. Não, eu não. Porque, quer dizer, não é maldade, mas eu não posso dizer o que ele tem que fazer, porque eu não sou ele. Eu não estou tão sábio que eu posso saber que ele tem que fazer isto. Então, você tem que respeitar. Então, na imagem que você faz da fraternidade universal, respeita a ideia do outro, respeita que não todo mundo concorda com você em certos pontos, aceita o livre-arbítrio. E tem mais uma coisa que eu acho muito inspirador, é que você faz aquela imagem e esse é um tipo de meditação que você pode fazer. Você pode dizer, nós somos tudo, nós somos um só. Mas pensar isso é muito difícil. Agora, você pode dizer, nós estamos vivendo naquele mundo ilusório, um mundo de Maia, né? Maia, ilusório. Nós estamos naquela caverna de Platão. Mas tudo que está na caverna de Platão vem daquela unidade. Então, isto quer dizer que eu sou os meus amigos. Então, eu vou, com minha mente, com meus pensamentos, eu vou pensar sobre os meus amigos, como grupo, tudo individual. Mas eu sou, se tiver, meus inimigos também. Então, eu penso nos meus inimigos. Mas eu não sou as pessoas daqui da Holanda, tudo. Então, eu tento, com meus pensamentos, tem que refletir sobre isso. Mas, claro, a Holanda é só um país pequeno, né? Tem a Alemanha, tem tudo. Então, eu vou com meus pensamentos para todos os países que existem. E depois, os bichos, os animais também, os deuses. Então, se faz isto, e depois você volta para si mesmo, você percebe mais a unidade. Você percebe mais a unidade. É um tipo de meditação. E quando você faz isso, você começa a perceber que realmente tem fraternidade universal. E uma coisa boa também é, antes de dormir, Pitágoras fala isso também, né? Vai ver. Eu realmente estava 24 horas com aquela ideia de fraternidade universal na minha mente. Não, porque eu briguei com meu chefe. Então, no momento, eu esqueci. Tudo bem, amanhã melhor. Aí, de manhã cedo, também é bom
de pensar sobre isso, sobre essa fraternidade universal. Aí você cresce, cresce, cresce. Porque se realmente continua fazendo isso, em certo momento, para você, uma imagem que você vê tudo o que você fez durante o dia, às vezes você sofre porque você não queria, mas mesmo assim se brigou com o seu colega. Mas isso não faz mal, porque todo mundo erra. Todo mundo cai, mas se levanta de novo, tenta de novo. Assim vai para o diante, se consegue fazer isso, se cresce em sua consciência muito rápido, muito rápido. Ô, Barent, você tem uma fraternidade, você tem uma fraternidade? Não, você faz parte de uma fraternidade. Como é que a gente pode definir? É uma cisão da sociedade teosófica? É uma nova visão? O que diferencia, e você falou que o principal tópico até da própria Sociedade Teosófica Brasileira, e o seu não pode ser diferente, é a fraternidade. O que difere? Qual o caminho que vocês tomaram? Quais são os objetivos da... Como é que é o nome da entidade, que eu não tenho ela decorada? Deixa eu ver. O seu nome é a Point Loma Blavatsky House, né? O que é? O que ela é? O que ela diferencia? Bom, olha, historicamente, depois a morte da Blavatsky, tinha um grupo que ficou mais nos Estados Unidos com Church, e depois com Catherine Tingley de Peruca em Califórnia, e tinha um grupo que tinha um set lá na Índia, que é a ATR, que é a sociedade que está no Brasil. Então, nós ficamos muito fiel com a ideia de Blavatsky, da ilimitabilidade, humanidade, etc. E, bom, eu não posso falar mal dos outros teósofos de jeito nenhum, porque são meus amigos também, nós trabalhamos juntos também. A diferença pode ser que para nós, espelhar a teosofia, a compaixão, é mais importante do que crescer individualmente, espiritualmente. Para nós, não tem um desejo de se tornar mais espiritual. O desejo é mais espelhar a teosofia. Então, por exemplo, se no mesmo dia eu tenho um estudo numa loja de teosofia aqui na minha cidade, a Haia, ou você pode escolher para vamos dizer, palestra público. Então, para nós, a palestra pública é a mais importante. Espalhar é mais importante do que... Agora, você tem que estudar para poder espalhar. Você tem que estudar também, claro. Mas estudar não para se tornar um Buda, mas estudar para poder melhor ser capaz de ajudar o outro. Isso é bem fundamental, porque no budismo, também naquele livro da Blavatsky, A Força da Silência, ela fala de 2 tipos de Budas. Um Buda que chega lá na Nirvana e entra em Nirvana. Tá. E outro Buda chama-se Buda de compaixão. Ele recusa Nirvana, recusa para ficar atrás no mundo para poder ajudar os outros, quem está perdido no labirinto, sabe? Então, para nós, não posso falar de outra sociedade, mas a nossa sociedade está no lado de compaixão. Aquele lado... Sim. E não deixe que, da mesma forma que os Budas não deixam de ser eles na sua individualidade, né? Com a mesma poder, vocês respeitam seus colegas, eles respeitam vocês, e aí caminham fraternalmente com seus pontos de vista. Claro, claro. Nós também temos aquela ITC, International Theosophy Conferences, todas as sociedades no mundo inteiro estão unidas, uma vez tem uma reunião de várias sociedades. Então, nós somos amigos e irmãos, mas a nossa característica
também de trabalhar junto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Rosa Cruz, Teosofista, Eubiota, todas essas instituições, com os seus caminhos, com as suas ensinanças, todas essas coisas, mas todo mundo de braço dado, respeitando um o trabalho do outro e caminhando juntos. Aí talvez a gente chegue a algum lugar, porque sozinhos nós não chegamos em lugar nenhum, você sabe disso muito bem. A Blavatsky fala que quando está sozinho, que nem um pedaço de pau sozinho, o vento leva, mas quando está tudo junto... O bambu. O tempestade não pode fazer nada com isso, quando está junto, né? Isso. Baren, é muito bom conversar com você sempre assim, são assuntos que fazem a gente pensar por uma ótica diferente, por isso que é gostoso a gente ouvir todas as escolas, todo mundo tem coisas boas para passar, todas as pessoas, por pior que ela seja, o que ela possa ser, ela tem alguma coisa boa para contribuir. Então é isso que a gente tem que focar mais. Tem que focar mais nas coisas boas que uma pessoa tem e esquecer o resto. Eu também tenho coisas ruins, por que eu vou focar na coisa ruim do outro e o outro na minha coisa ruim? Vamos aproveitar o que as pessoas têm de bom. É isso. Então, muito obrigado mais uma vez, meu querido amigo e irmão. O nosso abraço aí aos nossos irmãos holandeses. Muita paz, muita harmonia e um belo inverno para vocês aí. Agora está começando agora. É para você o verão, né? É isso aí. Tomara que seja muito quente não para vocês, né? Porque a gente gostou. Tá bom, né? Até a próxima, Baren. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Mas é muito bom mesmo. A gente chega no fim da conversa assim, a gente chega, olha o semblante, muito gostoso, energizado, né? Não tem sugação, não tem disputa, não tem eu sei mais do que você, nada. É conversa, é fraterno. Para quem nós estamos querendo crescer? Nós próprios e, consequentemente, aí nós temos condição de ajudar o entorno a crescer, né? Primeiro, é assim, dando as mãos, é isso aí. Gente, foi bom estarmos juntos, fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.